que variam entre 10 e 23 anos, estão todos orgulhosos do irmão. Pelo menos um deles, Ahmed Jihad Abudaya, de 20 anos, compartilha da mesma aspiração de Mohammed. Eu quero que você preste atenção no que o pai daquele rapaz disse. Diz assim: nós, muçulmanos, sacrificamos a nós mesmos, nossas vidas, nossos filhos, nosso dinheiro em favor de Allah. Preste atenção. Quando eu li essa frase, queridos, eu senti vergonha de mim mesmo. Eu senti vergonha de mim mesmo. Olha só, eu vou ler novamente essa frase. Porque, queridos, nós sabemos que os cristãos de hoje não são adversários para os muçulmanos. Olha essa frase, o que ele está dizendo. Esse pai que tem filho de 20 anos e todos os seus filhos têm no coração que vão ser homens bombas. Essa é a fé deles, queridos. Olha o que eles dizem. Nós, muçulmanos, sacrificamos a nós mesmos, nossas vidas, nossos filhos, nosso dinheiro em favor de Allah. Eu fiquei com vergonha quando vi isso, pastor. Quando nós vemos que os evangélicos, até para patrocinar a obra de Deus, não querem sacrificar mais nada, mais nada. Não tem nem mais tempo de ir para a igreja. Quando nós vemos o esfriamento de fé aumentando, queridos, quando nós vemos o número de desviados, quando a gente vê as igrejas se tornando clubes, ambientes seculares de festas, quando a gente vê que as igrejas estão se transformando em ambiente que se prega prosperidade, mas não se prega a palavra de Deus. Cristãos estão se distanciando dos ensinamentos de Cristo. Nós, queridos, precisamos ter medo de inimigo que pensam desse jeito. Porque eles, queridos, os muçulmanos, nós, muçulmanos, sacrificamos a nós mesmos. Sacrificamos nossas vidas. Sacrificamos os nossos filhos, sacrificamos o nosso dinheiro em favor de Allah. Reflita sobre isso. Milhões e milhões de muçulmanos do mundo inteiro estão dispostos a isso aqui que você acabou de ler. Quando você pensa na figura do anticristo, o que você imagina? Uma pessoa, né? E você, querido, ainda não atinou que o anticristo, essa figura que nós imaginamos, que já está sendo até um tanto mitológica até, muito famoso, você ainda não atinou que o anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo. Tudo aquilo que for anti a fé cristã, tudo aquilo que for contrário aos ensinamentos da palavra de Deus, é anticristo. Tudo isso é anticristo. No ano 600, amados, da era cristã, Maomé disse que um anjo apareceu para ele e lhe deu o Corão. E nos trechos do Alcorão que Maomé escreveu está escrito que Jesus Cristo não morreu na cruz, ele só desmaiou. Que depois ele acordou na sepultura, visitou os discípulos, fugiu para a Índia, numa localidade chamada Caxemira, ali se casou e morreu com 120 anos de idade. Dá até o endereço onde Jesus foi sepultado. Isso é ser anticristo, queridos. E 1.300.000.000 de pessoas acreditam nisso. Várias religiões, elas afastam-se de Deus, porque elas pregam isso. Isso é ser anticristo. Filmes, produções de Hollywood, livros que tentam desmoralizar Jesus, isto é anticristo. Dizer que Jesus Cristo teve muitos filhos com Maria Madalena, ou dizer que Jesus Cristo, queridos, foi até homossexual, já ouviram isso? Isso é anticristo. Os ensinamentos de Cristo não estão sendo mais levados em consideração com o mesmo valor que precisava ser encarado.
Porque esse povo cristão que está hoje na face da terra, queridos, não tem condições de enfrentar um inimigo que por Alá ele se mata, manda os filhos se matarem, gasta toda a sua fortuna para patrocinar atentados terroristas e mortes. E eles estão crentes que fazendo isso vão direto para o paraíso. Você deve ter acompanhado pelo noticiário, amados, algum tempo atrás, em vários países do mundo, inclusive na Europa, os muçulmanos estão fazendo protesto contra caricaturas que foram feitas. Não sei se você acompanhou isso um dia. Caricaturas que foram feitas no jornal contra o profeta Maomé. Dezenas de pessoas morreram. Eles iam protestar e eles morriam. Mas eles não estão preocupados, porque morrer para um muçulmano protestando contra a blasfêmia que a Dinamarca fez, para eles é uma bênção, é um paraíso. Coloca a bandeira da Dinamarca aí agora, querida. Não está mostrando bem legal aqui, mas essa é a bandeira da Dinamarca. Está sendo queimada a bandeira da Dinamarca. Eles queimaram a bandeira da Dinamarca. Como é que começou essa confusão e por que na Dinamarca? Você vai entender por que essa confusão começou na Dinamarca, queridos. Metade da população da Dinamarca é menor do que São Paulo, queridos. É um país pequenininho. É um país de nada. 5 milhões de habitantes do país inteiro. Mas por que nesse país tão pequenininho começou toda essa revolta dos muçulmanos? O escritor de livros, ele foi até o jornal e ele escreveu um livro sobre Maomé, e ele escreveu alguns desenhos. Eu acompanhei isso, vocês se lembram disso? Ele escreveu algumas caricaturas de Maomé. Vocês se lembram disso? E por isso toda a fúria dos muçulmanos contra a Dinamarca, porque ele era dinamarquês. E eles foram lá protestar nas ruas contra esse livro e querendo a cabeça desse escritor, para que ele fosse morto. Queimaram a bandeira da Dinamarca. Para eles, os muçulmanos, isso não é nada, queridos. Eles morrem protestando, mas morrem felizes, porque sabem que vão para o paraíso. Eles pensam que vão para o paraíso. Você sabia que alguns países da Europa, quando a ONU vai socorrer algumas vítimas, a Cruz Vermelha tem que tirar a cruz? Você sabia disso? Não pode colocar a cruz. A Cruz Vermelha, quando vai socorrer pessoas em alguns países da Europa que estão em flagelos, não pode ter a cruz. Tem que tirar a cruz. Agora, por que na Dinamarca? Porque isso aconteceu justamente na Dinamarca. Naquela época, as embaixadas foram agredidas, explodiram as embaixadas, os produtos foram boicotados na Dinamarca. Prédios foram incendiados, pessoas foram mortas. Essa pergunta eu fiquei me perguntando, por que na Dinamarca? E aí eu descobri, eu achei a resposta. A resposta, queridos, está justamente aí. Essa bandeira que não dá muito bem para mostrar, porque não está saindo bem o colorido. Essa é a bandeira do país de 5 milhões. É a única bandeira do mundo feita com a cor vermelha e uma cruz branca. Vermelho aqui e branco aqui. É a única bandeira do planeta que é feita dessa forma. Eu e você, nós sabemos que aqui, o símbolo aqui é emblemático, queridos. Eu sei, você sabe. Os 5 milhões de habitantes de Dinamarca, 98% não vão à igreja nenhuma.
Não servem a Deus 98%.